Fala, galerinha! Boa noite! Bora ler que faz bem! Bora curtir, deixa eu curtir aqui, compartilhar que eu já venho aqui já. Fala, galera, boa noite, eu não sei quem tá aí olhando, tem alguém aí, né, eu tô vendo que tem alguém aí. Vamos lá, continuar a ler o livro aqui, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E hoje nós estamos na página 126. E vamos lá, galerinha, vamos lá ler, porque ler faz bem, ler alimenta a mente. Então já vou começar aqui, não vou ficar esperando muito tempo não, e bora lá. Vamos lá, reescrevendo os papéis. Torne-se o próprio criador mental. Conforme foi ressaltado, a proatividade se baseia no dom exclusivamente humano da autoconsciência. Os outros dons exclusivamente humanos adicionais que permitem a expansão da proatividade e o exercício da liderança pessoal em nossas vidas são a imaginação e a consciência. Através da imaginação, conseguimos visualizar os mundos possíveis potencialmente existentes dentro de nós. Através da consciência, podemos entrar em contato com as leis e os princípios universais, através de nossos dons singulares e modos de atuação, bem como as diretrizes pessoais para melhor desenvolvê-los. Combinados com a autoconsciência, estes dois talentos nos dão o poder de escrever nossos próprios papéis. Uma vez que já vivemos diversos papéis que foram passados para nós, o processo de escrever nosso próprio papel é, na verdade, muito mais do que um processo de reescrever, ou de mudança de paradigma, de alteração de alguns paradigmas básicos que já temos. Conforme reconhecemos os papéis ineficazes, os paradigmas incompletos ou incorretos dentro de nós, podemos iniciar o processo proativo de reescrever os nossos. Fala, Paulão! Boa noite. Curte aí, mano. Acredito que um dos relatos mais inspiradores do processo de reescrita encontra-se na autobiografia de Anwar Sadat, ex-presidente do Egito. Sadat foi criado e profundamente doutrinado para sentir ódio de Israel. Ele fez uma declaração à televisão: jamais apertarei a mão de um israelense enquanto eles ocuparem um único centímetro de solo árabe. Nunca, nunca, nunca. E multidões imensas em todo o país repetiam: nunca, nunca, nunca. Ele aglutinava a energia e unia o desejo de todo o país ao desempenhar aquele papel. Era um papel muito independente e nacionalista e provocou manifestações de profunda emoção no povo. Mas era também muito irresponsável. Sadat sabia disso. Ele ignorava a situação explosiva e altamente interdependente que existia. Sendo assim, ele reescreveu seu papel. Este foi um ato resultado de um processo que ele aprendeu quando era jovem, prisioneiro na cela 54, uma solitária na prisão central do Cairo. Em função de seu envolvimento em uma conspiração contra o rei Farouk, ele aprendeu a esvaziar a sua mente e, através de um profundo processo de meditação, trabalhar em seus livros sagrados, sua própria maneira de orar e também em reescrever seu papel. Ele conta que chegou a relutar em deixar a cela da prisão, pois fora de lá aprendera que o sucesso verdadeiro é o sucesso interior. Não se encontra na posse de coisas, mas na posse de si mesmo, na vitória sobre o eu.
Durante algum tempo, no governo de Nasser Sadat, foi relegado a uma posição de relativa insignificância. Todos acreditavam que seu espírito havia sido destroçado, mas não era verdade. Eles estavam projetando seu próprio modo de ser sobre ele. Não o compreendiam. Ele apenas esperava sua vez. E quando a hora chegou, quando ele se tornou presidente do Egito e se deparou com a realidade política, reescreveu seu papel em relação a Israel. Visitou Knesset e Tel Aviv e iniciou o mais importante dos movimentos da paz na história do mundo, uma iniciativa tão valiosa que acabou produzindo o Acordo de Camp David. Sadat foi capaz de utilizar sua autoconsciência, sua imaginação e sua consciência para exercer a liderança pessoal, para mudar um paradigma essencial, para alterar o modo como via a situação. Ele trabalhou no centro do seu círculo de influência e, a partir daquele momento da mudança de paradigma, aconteceram modificações de comportamento e atitudes que afetaram milhões de vidas no amplo círculo de preocupação. No decorrer do desenvolvimento de nossa autoconsciência, muitos de nós identificamos papéis inadequados, profundamente arraigados, que são completamente perniciosos para nós, totalmente incongruentes com as coisas que realmente valorizamos na vida. O hábito 2 estabelece que não precisamos conviver com esses papéis. Somos capazes de usar a imaginação e a criatividade para escrever novos papéis, mais eficazes, mais de acordo com nossos valores mais profundos e com os princípios corretos que lhes dão sentido. Vamos supor, por exemplo, que eu seja extremamente sensível com relação aos meus filhos. Sempre que eles começam a fazer algo que considero inadequado, sinto uma tensão imediata na boca do estômago. Percebo que as muralhas defensivas se levantam e que eu me preparo para a batalha. Minha preocupação não é o amadurecimento a longo prazo e a compreensão, é o comportamento a curto prazo. Estou tentando ganhar a batalha, não a guerra. Preparo minha munição, meu tamanho superior, minha posição que confere autoridade e grito, intimido, ameaço ou castigo e ganho. Fico parado lá, vitorioso, no meio dos destroços de um relacionamento abalado. Quando os meus filhos mostram-se aparentemente submissos, embora revoltados no íntimo, reprimindo sentimentos que serão postos para fora mais tarde, de um modo muito pior. Bem, se eu estivesse no funeral mencionado anteriormente, e um dos meus filhos fosse falar, eu gostaria que sua vida representasse a vitória dos ensinamentos, do treino e da disciplina com o amor, durante muitos anos, e não as cicatrizes da batalha e de escaramuças de efeito apenas imediato. Gostaria que o coração dele e o meu estivessem lotados de lembranças de momentos de união, significativos e profundos. Gostaria que ele lembrasse de mim como um pai carinhoso, que compartilhasse com ele a alegria e a dor do amadurecimento. Gostaria que ele se lembrasse dos momentos em que veio a mim com seus problemas e preocupações. Eu gostaria de ter ouvido, ajudado e amado. Gostaria que ele soubesse que eu não era perfeito, mas que fiz o melhor que pude. E que talvez, mais do que qualquer outro no mundo, eu o amei. O motivo para eu desejar essas coisas é valorizar meus filhos bem lá no fundo. Eu os amo e desejo ajudá-los. Valorizo o meu papel de pai. Mas nem sempre percebo estes valores. Vivo preso aos problemas do dia a dia. O que realmente interessa acaba sufocado por várias camadas de problemas urgentes, preocupações imediatistas e comportamentos exteriores. Eu me torno reativo, e o modo como me relaciono com os meus filhos diariamente acaba tendo pouco a ver com o modo como me sinto em relação a eles. Uma vez que possuo a autoconsciência, a imaginação e a consciência, eu posso examinar meus valores mais profundos, por me dar conta de que o papel que estou vivendo não está em harmonia com estes valores, que minha vida não é o resultado de meus planos proativos, mas sim da criação inicial que cedeu às circunstâncias e a outras pessoas. Eu posso mudar, posso viver da minha imaginação e não da memória. Posso me reportar ao meu potencial ilimitado, não ao meu passado restrito. Posso me tornar meu próprio criador mental. Começar com o objetivo em mente significa abordar meu papel como pai.
bem como os outros papéis que desempenho na vida. A partir do esclarecimento dos meus valores e minhas pretensões, significa ser responsável pela minha própria primeira criação. Reescrever meu papel de forma que os paradigmas determinantes de meu comportamento estejam em conformidade com meus valores mais profundos e em harmonia com os princípios corretos. Isso também significa começar cada dia com estes valores claros em minha mente. Assim, quando as vicissitudes e os desafios chegarem, eu posso tomar minhas decisões baseadas nesses valores. Posso agir com integridade, não preciso mais reagir às emoções, às circunstâncias. Posso me tornar realmente proativo, movido pelos valores, porque meus valores estão nítidos. Missão pessoal. A forma mais eficaz que conheço para começar com um objetivo em mente é desenvolver uma missão pessoal, filosofia ou credo. Ele se concentra naquilo que a pessoa deseja ser, que é o caráter, e fazer contribuições e conquistas, entre parênteses. E nos valores ou princípios nos quais o ser e o fazer estão fundados. Uma vez que cada indivíduo é único, uma missão pessoal irá refletir na sua unicidade, tanto na forma quanto no conteúdo. Um amigo meu, Rolf Kerr, expressou seu credo pessoal desta forma. Primeiro, seja bem-sucedido no lar. Busque e seja digno da ajuda divina. Jamais comprometa sua honestidade. Lembre-se das pessoas envolvidas. Ouça os dois lados antes de julgar. Procure se aconselhar com os outros. Defenda os ausentes. Seja sincero e firme. Desenvolva uma nova habilidade por ano. Planeje hoje o trabalho de amanhã. Ocupe-se enquanto espera. Mantenha uma atitude positiva. Tenha senso de humor. Seja organizado pessoal e profissionalmente. Não tenha medo dos erros. Tema apenas a falta de respostas criativas, construtivas e capazes de superar esses erros. Facilite o sucesso dos subordinados. Ouça o dobro do que fala. Concentre todas as habilidades e todos os esforços no trabalho em que a mente, sem se preocupar com o próximo emprego ou com a promoção. Deixa eu ler de novo essa parte aqui. Concentre todas as habilidades e todos os esforços no trabalho que tem à sua frente, sem se preocupar com o próximo emprego ou com a próxima promoção. Uma mulher, procurando equilibrar seus valores relativos à família e ao trabalho, expressou seu senso de missão pessoal de um modo bem diferente. Procurarei equilibrar minha carreira e família da melhor forma possível, pois ambas são importantes para mim. Meu lar será um local onde eu e minha família, amigos e convidados sentiremos alegria, conforto, paz e felicidade. Por isso, procurarei criar um ambiente limpo e ordeiro, e ao mesmo tempo gostoso de se viver e confortável. Usarei minha sabedoria para escolher o que vamos comer, ler, ver, fazer em casa. E principalmente pretendo ensinar meus filhos a amar, a aprender e a rir, e a lutar para aprimorar seus talentos específicos. Eu valorizo os direitos, liberdades e responsabilidades de nossa sociedade democrática. Serei uma cidadã informada e engajada no processo político para garantir que minha opinião seja ouvida e meu voto levado em conta. Serei uma pessoa empregadora que exerce a iniciativa para conseguir atingir suas metas. Tomarei a dianteira em situações e oportunidades, recusando uma postura passiva. Tentarei sempre me manter livre de hábitos e vícios destrutivos. Desenvolverei hábitos que me liberem de meus velhos padrões e limites e que possam expandir minha capacidade de escolha. O dinheiro será meu servo, não meu senhor. Procurarei a independência financeira progressivamente. Minhas vontades se submeterão às minhas necessidades e posses. A não ser para adquirir casa ou carro, ficarei afastada das compras a crédito. Gastarei menos do que ganho e regularmente economizarei ou investirei parte da minha renda. Além disso, usarei o dinheiro e os talentos que possuo para tornar
a vida mais agradável para os outros, por meio do trabalho voluntário e da caridade. Podemos dizer que uma missão pessoal é a constituição do indivíduo. Assim como a Constituição dos Estados Unidos, ela é fundamentalmente imutável. Em 200 e tantos anos, ela recebeu apenas 26 emendas. Não é a emenda do não é a Constituição do Brasil essa aqui, né? Comentário só. Dez das quais faziam parte da Declaração de Direitos original. A Constituição dos Estados Unidos é um modelo a partir do qual todas as leis do país são avaliadas. É o documento que o presidente concorda em defender e apoiar quando faz o juramento presidencial. É o critério para determinar a cidadania das pessoas, é a base e o centro que permitem às pessoas enfrentar traumas gigantescos como a Guerra Civil, o Vietnã ou o Watergate. É o padrão escrito, o critério-chave pelo qual todo o resto é avaliado e considerado. A Constituição tem permanecido e cumpre a função ainda hoje porque se baseia em princípios corretos, em verdades por si só evidentes contidas na Declaração da Independência. Estes princípios conferem à Constituição uma força eterna, mesmo em épocas de ambiguidade ou convulsão social. Nossa peculiar segurança está na posse de uma Constituição escrita, disse Thomas Jefferson. Uma missão pessoal, baseada em princípios corretos, torna-se o mesmo tipo de modelo para cada indivíduo, passa a ser sua constituição pessoal, uma base para a tomada de decisões importantes, cruciais em sua vida, e uma base para a tomada de decisões cotidianas em meio ao turbilhão de circunstâncias e emoções que afetam sua vida. Ela confere ao indivíduo a mesma força eterna nos momentos de mudança. As pessoas não podem conviver com a mudança se não houver um centro imutável dentro delas. A chave para a faculdade de mudar é a sensação imutável do que somos, do que fazemos e do que valorizamos. Com uma missão, podemos realizar muitas mudanças. Não temos necessidade de prejulgamentos ou preconceitos. Não precisamos esclarecer mais nada na vida, nem estereotipar e classificar tudo e todos para nos encaixarmos na realidade. Nosso ambiente pessoal também está se modificando em ritmo crescente. Essas mudanças rápidas desconcertam muitas pessoas que sentem não poder lidar com elas, nem com a vida em geral. Essas pessoas se tornam reativas e acabam desistindo, torcendo para que as coisas que aconteçam a elas sejam boas. Mas a vida não precisa ser assim. Nos campos de extermínio nazistas, onde Viktor Frankl aprendeu o princípio da proatividade, ele também aprendeu a importância do propósito, do significado da vida, a essência da logoterapia, a filosofia que desenvolveu e mais tarde ensinou. É que muitas das chamadas doenças mentais e emocionais são na realidade sintomas de uma sensação subjacente de vazio e falta de significado. A logoterapia elimina esse vazio, ajudando o indivíduo a detectar seu significado único, sua missão no mundo. Quando a pessoa adquire este senso de missão, conquista a essência de sua própria proatividade, passa a comandar a visão e os valores que dirigem sua vida, passa a ter um ponto de partida básico, a partir do qual estabelece as metas de curto e longo prazo. Tem a força de uma constituição baseada em princípios corretos, para servir eficazmente de padrão e comparação com as decisões referentes ao uso mais eficaz do tempo, dos talentos e das energias. No centro. Para escrever uma missão pessoal, precisamos começar pelo centro do círculo de influência, o centro do qual residem nossos paradigmas mais básicos, as lentes que usamos para observar o mundo. É aqui que lidamos com a nossa missão e nossos valores. É aqui que usamos nossos dons de autoconsciência para examinar os mapas e adotamos os princípios corretos.
para garantir que eles descrevam acertadamente o território e também que nossos paradigmas estejam baseados em princípios e realidades. Aqui utilizamos o dom da consciência como bússola para nos ajudar a detectar nossos próprios talentos especiais e as áreas onde podemos dar nossa contribuição. Aqui utilizamos o dom da imaginação para criar mentalmente o objetivo desejado, dando sentido e propósito a nossas tentativas iniciais, fornecendo a substância para uma constituição pessoal escrita. Também é aqui que nossos esforços concentrados conquistam os melhores resultados. À medida que trabalhamos no centro do nosso círculo de influência, nós o expandimos. Trata-se de um trabalho CP do mais alto nível, capaz de provocar um impacto significativo no grau de eficácia de todos os setores de nossas vidas. O que estiver no centro de nossa vida será a fonte de nossa segurança, orientação, sabedoria e poder. A segurança representa o senso de valor, a identidade, a estabilidade emocional, o amor próprio, a força pessoal básica ou a falta dela. A orientação representa a fonte do rumo da vida, incluída em seu mapa. O quadro interno de referências interpreta para você o que acontece no mundo. São padrões, princípios ou critérios implícitos que governam a tomada cotidiana de decisões e atitudes. A sabedoria é a sua perspectiva de vida, o senso de equilíbrio, a compreensão de como várias partes e princípios se aplicam e se relacionam uns com os outros. Ela envolve o julgamento, o discernimento, a compreensão. É a Gestalt, ou integridade, um todo integrado. O poder é a faculdade, ou a capacidade para agir, a força e a potência para conquistar algo. É a energia vital para se fazerem escolhas e tomar decisões. Ele também inclui a capacidade para superar hábitos profundamente arraigados e cultivar outros mais nobres e mais eficazes. Então aqui ele desenhou aqui um tipo de um gráficozinho, olha só. Ele coloca o centro, a orientação, sabedoria, poder e a segurança. Então você tem que partir do centro para criar sua missão de vida. Interessante, né? Estes 4 fatores, segurança, orientação, sabedoria e poder, são interdependentes. A segurança é uma orientação clara. A segurança e uma orientação clara geram a verdadeira sabedoria. E a sabedoria é a faísca ou catalisador que liberta e dirige o poder. Quando estes 4 fatores estão presentes em conjunto, harmonizados e alimentados uns pelos outros, criam a força imensa de uma personalidade nobre, de um caráter equilibrado, de um indivíduo maravilhosamente íntegro. Estes fatores de apoio na vida também servem de suporte para qualquer outra esfera da vida. E nenhum deles é uma questão de tudo ou nada. O grau de desenvolvimento atingido em cada um pode ser registrado como uma espécie de progressão bem similar à progressão em direção à maturidade, descrita anteriormente. É uma das extremidades, os fatores carecem de força. Você depende basicamente das circunstâncias ou das outras pessoas, das coisas sobre as quais não exerce controle direto. Na outra ponta, você exerce o controle, possui sua própria força e os alicerces para relacionamentos ricos e interdependentes. Sua segurança encontra-se em algum ponto de progressão, entre a extrema segurança, por um lado, na qual sua vida é um joguete de forças volúveis que agem sobre ela, e por outro, o senso profundo de alto valor interno e segurança pessoal. Sua orientação percorre uma escala que vai da dependência do espelho social ou de outras fontes flutuantes, até chegar a uma noção clara de rumo. Sua sabedoria se situa em algum lugar entre um mapa totalmente impreciso, onde tudo está distorcido e nada parece se encaixar, e um mapa completo e preciso, no qual todas as partes e todos os princípios se relacionam apropriadamente entre si. Seu poder encontra-se em algum ponto entre a imobilização e a condição de marionete nas mãos de alguém, e a alta proatividade, o poder de agir conforme seus próprios valores, em vez de aprender
em vez de depender das pessoas e circunstâncias que o controlam. A posição destes fatores no contínuo, o grau resultante de integração, harmonia e equilíbrio e seu impacto positivo em todos os aspectos da vida são uma função de seu centro, dos paradigmas básicos do seu âmago. Centros alternativos. Cada um de nós tem o seu centro, apesar de costumeiramente não o reconhecemos como tal. Tampouco aceitamos os efeitos abrangentes desse centro em todos os aspectos da vida. Vamos nos deter por um momento nos diversos centros dos paradigmas básicos que as pessoas normalmente possuem, para alcançar uma compreensão melhor do mundo como eles afetam estas 4 dimensões fundamentais e em última análise, o conjunto da vida que flui a partir delas. Vamos lá. Centrado no cônjuge, ou centrado no cônjuge. É cônjuge que fala, né? Cônjuge. O casamento pode ser a mais íntima, satisfatória, duradoura e estável das relações humanas. Pode parecer natural ou apropriado centrar a vida no marido ou na esposa. Então presta atenção aí, você que está ouvindo, olha só como é que é os seus hábitos. Se você está centrado no cônjuge, centrado na família, que tipo de pessoa é você? Então vamos lá. A pessoa que é centrada no cônjuge, vou ler de novo. O casamento pode ser a mais íntima, satisfatória, duradoura e estável das relações humanas. Pode parecer natural ou apropriado centrar a vida no marido ou na esposa, mas a experiência e a observação nos contam uma história diferente. Com o passar dos anos, eu estive envolvido com muitos casamentos problemáticos e observei um fio invisível percorrendo quase todos os relacionamentos centrados no cônjuge que encontrei. Este fio é a dependência emocional extrema. Se nosso senso de valor emocional deriva primeiramente do casamento, existe um alto grau de dependência deste relacionamento. Nós nos tornamos vulneráveis aos humores e sentimentos, ao comportamento e ao tratamento dispensado pelo cônjuge, ou a qualquer outro evento externo que possa ameaçar o relacionamento. O nascimento de um filho, os sogros, as dificuldades econômicas, os sucessos sociais e assim por diante. Quando a responsabilidade cresce e a tensão aumenta em um casamento, tentamos retornar aos papéis que nos deram quando crescíamos, mas o outro cônjuge faz o mesmo. E os papéis são normalmente incompatíveis, de modos diferentes de lidar com o dinheiro, a educação das crianças e com os pais de cada um. Quando estas tendências profundamente arraigadas se combinam com a dependência emocional no casamento, o relacionamento centrado no cônjuge revela toda a sua vulnerabilidade. Quando dependemos da pessoa com quem entramos em conflito, tanto a necessidade quanto o conflito que exacerbam, reações exageradas de amor ou ódio, tendência para a briga ou afastamento, distanciamento, agressividade, amargura, ressentimento e competição calculista são alguns dos resultados frequentes. Quando eles acontecem, mostramos uma vocação para entrincheiramento ainda maior nas tendências e nos hábitos tradicionais, em um esforço para justificar e defender nosso comportamento, e atacamos as tendências de nosso cônjuge. Inevitavelmente, sempre que estamos vulneráveis demais, sentimos a necessidade de proteção contra novos ataques. Assim, recorremos ao sarcasmo, ou humor mordaz, às críticas. Qualquer coisa que evite a exposição da ternura interior. Cada um dos parceiros espera do outro a iniciativa do amor, apenas para colher o desapontamento e a confirmação da veracidade das acusações feitas. Existe apenas uma segurança ilusória nesses relacionamentos. Quando tudo parece correr bem, a orientação se baseia nas emoções do momento. A sabedoria e o poder se perdem em interações negativas mutuamente dependentes. Bom, quando o centro é a família, vamos lá. Deixa eu ver que horas são. Centrado na família. Outro centro comum é a família. Isso também pode parecer natural e apropriado. Deixa eu baixar um pouquinho esse som aqui.
Como é a área de concentração? Como área de concentração de energia e grandes investimentos emocionais, ela fornece grandes oportunidades para relacionamentos profundos, amor, companheirismo, coisas que tornam a vida mais gratificante. Mas, como centro, ironicamente, ela destrói os elementos fundamentais para o sucesso familiar. As pessoas que se centram na família obtêm seu senso de segurança ou amor próprio da tradição, cultura ou reputação familiar. Sendo assim, tornam-se sensíveis a qualquer mudança nessa tradição, cultura ou a influências que possam afetar esta reputação. Pais centrados na família não possuem liberdade de sentir nem poder suficiente para educar os filhos com o bem-estar destes, verdadeiramente em primeiro lugar. Se eles dependem da família para sua segurança emocional, sua necessidade de ganhar popularidade com os filhos pode ser maior do que a importância de um investimento a longo prazo no amadurecimento e no crescimento deles. Ou eles podem se concentrar nos comportamentos corretos e adequados do momento. Qualquer comportamento considerado impróprio ameaça sua segurança. Eles ficam irritados, guiam-se pelas emoções do momento, reagem imediatamente às preocupações, em vez de pensarem no amadurecimento e no crescimento das crianças. Chegam a gritar e a berrar. Exageram as reações e castigam quando ficam de mau humor. Mostram a tendência de amar, impondo condições aos filhos, fazendo com que se tornem emocionalmente dependentes ou refratários e rebeldes. Pois é, centrado no dinheiro. Mais um centro lógico. Esse centrado no dinheiro eu vou deixar para depois. Já deu meia hora de leitura, então amanhã eu volto a ler. Hoje a gente leu 12 páginas. 12 páginas. Olha só quantas páginas, hein? Quando eu comecei a ler, para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a ler livros, eu demorava mais ou menos, acho que 1 hora para ler 10 páginas, porque eu lia bem devagar. E na verdade eu estou lendo devagar porque eu estou lendo em voz alta, eu estou lendo para vocês, né? Então eu estou lendo um pouco mais devagar. Mas eu costumo ler um pouco mais rápido quando eu leio para mim mesmo. Mas falar é um hábito que eu tenho. Ler em voz alta é um hábito que eu tenho. Quando eu leio em voz alta, eu gravo mais aquilo que eu estou lendo. Então faz muito bem, porque meus ouvidos também gravam. Eu tenho uma memória auditiva muito boa. Então eu acabo gravando aquilo que eu estou falando, tá? Então talvez seja uma dica para vocês. Gravar mais, para aprender mais aquilo que está lendo, falar. Porque além de você treinar a sua fala, né, porque é legal você aprender a falar com as pessoas. Eu mesmo não sou muito bom. De vez em quando trava a língua aqui toda hora para falar algumas coisas e não é legal, né? Então é legal também que lendo aqui eu posso aprimorar a minha leitura, aprimorar a minha fala e aprender o conteúdo do livro, é lógico. Na verdade eu já li o livro, mas eu estou lendo esse para vocês porque eu acho que esse livro aqui pode mudar a vida de qualquer pessoa que queira essa mudança. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui então. Muito obrigado por quem acompanhou hoje e amanhã eu volto, tem mais. Falou? Aloha! Se gostou, esqueci do recadinho. Se gostou, curte, compartilha, marca o nome de alguém que você acha, pô, o cara tá lendo aí, vamos acompanhar. E se você pegou o primeiro vídeo hoje, se é o primeiro vídeo que você tá vendo, vai lá no primeiro vídeo, há 9 vídeos atrás, tem o primeiro vídeo desde o comecinho esse livro aqui para você entender sobre o que a gente está lendo. Eu não vou ficar voltando cada capítulo para trás quando eu começar um vídeo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Então, tá aí o recado, beleza? Quer acompanhar? Acompanha a gente amanhã. Amanhã eu volto às 10h30 da noite, tá? Eu comecei um pouquinho mais cedo, porque às 11 horas eu acho que fica muito tarde, já tem muita gente dormindo já. Então eu comecei às 10h30 para ver se eu pego mais pessoas acordadas. E deu certo, tem bastante gente que assistiu o vídeo. Falou? Falou, galerinha, até mais e tamo junto, aloha!